Doutora Fátima fez uma pergunta aqui bem interessante. Na opinião do Serginho, por que o Cláudio Castro não faz algo sobre a decisão do Fachin sobre a polícia do Rio de Janeiro? Repete, por favor, Camila. Por que o Cláudio Castro não faz algo sobre a decisão do Fachin sobre a polícia do Rio de Janeiro? Na verdade, nós temos recursos que foram impetrados no STF para que se possa voltar a se realizar as operações, mas há uma chancela do plenário do STF no que se refere à decisão do Fachin, dos requisitos de operações e comunidades no Rio de Janeiro. Um verdadeiro absurdo. Imagine para você fazer uma operação, hoje você tem que comunicar em inúmeros órgãos antes de fazer a operação e previamente. Quer dizer, se perde todo o sentido de se fazer uma operação que vai ter vazamento de informações quando você tem que compartilhar as informações com inúmeros órgãos. O que a gente vive hoje, todos sabem, enfim, o STF toma as suas decisões e para quem se recorre? Não tem um órgão superior ao STF. O governador Cláudio Castro, ele, através, por intermédio de sua procuradoria, adotou as suas medidas. Agora, a decisão judicial tem que se cumprir, né? A gente vive no Estado de Direito, com a composição que está hoje no STF, eu acho que não haverá surpresas de que nós teremos que continuar suportando a ter decisões como esta, no Rio de Janeiro. Tem um tom de buscar salvaguardar vidas, esse é o fundamento da decisão, mas que, na verdade, não se serve a isso. A gente vê realmente que há um protecionismo exacerbado para que não haja o ingresso da polícia em comunidades. A gente sabe que, como todas as profissões, a polícia tem bons policiais e péssimos policiais. A maioria dos policiais são verdadeiros heróis, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que colocam sua vida em risco diariamente. E o que a gente observa é isso, é uma decisão judicial que dificilmente se reverterá isso com a atual posição do STF. Doutora Cristina está perguntando o seguinte: o doutor acredita que o ex-governador seja a segunda alma mais honesta do Brasil, já que o Lula é a primeira? Eu acho que eles caminham de braços dados, os dois. É o que a gente tem que tomar cuidado. O Lula estava preso, corrupto quanto mais, e está aí novamente disputando a eleição. A gente não pode subestimar o poder do mal, não. A gente tem que estar atento a isso e continuar lutando com todas as nossas forças para que esse tipo de pessoa nunca mais volte ao poder. Pergunta da Roseli, ela quer ser específica no caso das prisões dos idosos em uma manifestação que teve na Alerj pedindo impeachment do Wilson Witzel. Aí ela falou assim, a pergunta é, após o impedimento, antes das manifestações pró-impeachment, houve agressão e prisão arbitrária de idosos. Ela está perguntando desse caso específico, do lado de fora da Alerj. Na verdade, essas arbitrariedades são objetos de inquérito. Enfim, é fato que aconteceu dentro do governo Wilson Witzel sobre a ordem e o comando dele para cumprimento dos decretos dele. Enfim, essas pessoas que foram, infelizmente, detidas naquele momento estão soltas, suportaram uma arbitrariedade, enfim, tiveram que vivenciar isso na vida delas por um ato ilegal, com usurpação de sua liberdade de manifestação, com usurpação do seu direito de ir e vir, por um decreto chancelado por uma decisão do STF. Infelizmente, há uma decisão do STF chancelando isso. Deputado, se o senhor pudesse falar alguma coisa pro Witzel, partindo das declarações dele, o que o senhor falaria para ele? Falaria que ele ficou do estado do Rio de Janeiro, deixando uma pecha, uma mancha na história do nosso estado. Enfim,
espero que ele pague pelos erros dele, que ele nunca mais retorne ao poder e que ele siga a vida dele, longe do poder, longe do erário, enfim, longe das pessoas que ele prometeu cuidar, não cuidou, deixou uma péssima história para o nosso estado. Ninguém queria estar discutindo isso nesse momento, queria estar discutindo soluções para o nosso estado do Rio de Janeiro, como tenho discutido, enfim, como tenho trabalhado junto com o atual governador, juntamente com a Alerj, enfim, a gente tem buscado dar seguimento a boas pautas no estado do Rio de Janeiro. A Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere ao combate ao coronavírus, ela deu uma demonstração de grande senso democrático, enfim, inclusive as pautas que eram importantes para o Estado do Rio de Janeiro foram votadas de maneira emergencial e quase que unânime em todas as pautas, tudo aquilo que era preciso para combater o vírus foi votado. Então, assim, houve um grande senso democrático dos deputados, sobretudo por conta do processo que a gente vinha vivendo antes, sobre a gestão do governador. O afastamento dele, eu acho que levou à culminância de interesses para tentar resgatar o estado do Rio de Janeiro. Doutor, o que se sabe do passado do Witzel? Essa é uma pergunta que fizeram aqui no chat, eu peço desculpa que eu acabei perdendo o nome da pessoa, mas realmente é interessante, porque a gente não sabe quem foi o Wilson Witzel. A gente sabe que foi um juiz medíocre, que teve mais de 70% das suas decisões reformadas em tribunais superiores, e só. Tem alguma história contada? O Witzel? A história contada publicamente, principalmente pelo marketing dele, como eu falei anteriormente, era uma história bacana, né, de uma pessoa que venceu e que abriu mão de uma estabilidade para ajudar de maneira altruísta e posteriormente se mostrou ser mais um daqueles políticos que entram no poder, infelizmente, para destruir o erário e para se dar bem a vida no aspecto pessoal. O que se sabe da vida dele, do passado, que eu ouço, infelizmente, são essas histórias que foram contadas no marketing. Durante o processo de impeachment veio à tona alguns movimentos de que, por exemplo, ele, para renunciar o cargo dele de juiz, ele teria recebido um recurso altíssimo do seu partido para assegurar o seu salário. Isso aí foi objeto de denúncia criminal, inclusive. Então a gente começa a ver que toda aquela história que foi contada não era verdadeira, infelizmente. Mas eu sei muito pouco do passado dele, então não dá para eu ficar também levantando fatos aqui de maneira leviana. Doutor, o Witzel afirmou que a organização social que ensejou o impeachment dele continua prestando serviços ao Estado do Rio de Janeiro. Essa pergunta é da Gisele. Isso é verdade? Isso é impossível. Esse fato aí não tem a menor condição de ser verdadeiro. Enfim, isso aí ele está querendo ibope. Infelizmente, está querendo trazer intriga, não tem a menor condição de que isso seja verdade, Camila. Deputado, a Alerj não pode fazer uma nota de repúdio frente às mentiras absurdas que o Witzel contou? Inclusive, foi discutido a morte da Marielle. Que essa mulher se tornou um verdadeiro fantasma na vida do Rio de Janeiro. Tudo que acontece aí... Não, porque Marielle... Não, mas o cara matou lá no Jacarezinho. Não, mas porque a Marielle... Como é que o senhor vê essa insistência da esquerda no nome da falecida Marielle? Não deixa nem a mulher morrer em paz. E a Alerj não pode soltar uma nota de repúdio? Certamente já foi apresentada a moção de repúdio contra o governador, enfim, vai para a pauta novamente. A Marielle, infelizmente, uma pessoa que faleceu, ficam utilizando a morte dessa pessoa, e o que nos deixa assim muito triste a gente respeita a dor da família, enfim, a gente respeita o que aconteceu, mas a gente vê, por exemplo, que se tentou, de alguma forma, vincular o presidente da República a um fato desse, e o ex-governador cassado traz isso à tona durante a CPI.
enfim, o que a gente observa muito estranhamente é que se utilizou o aparato do Estado, naquele momento que se queria atingir o presidente da República numa guerra governo do Estado com o governo federal por conta dessa ambição do governador Kassado, que se tentou imputar alguma relação da morte da Marielle com o presidente. Infelizmente, esses absurdos acontecem. Não fosse o vereador Carlos Bolsonaro ir até o condomínio, pegar a gravação da pessoa que esteve lá no condomínio do presidente Bolsonaro para falar com uma outra pessoa, com um vizinho, até hoje iria pairar essa dúvida. Essa dúvida foi espancada não por um movimento do governo do Estado, mas por um movimento do vereador Carlos Bolsonaro, que protegeu ali seu pai e trouxe luz, trouxe verdade para os fatos. No dia dos fatos lá que foram fazer a visita lá no condomínio, o presidente Bolsonaro estava lá na Câmara de Deputados, inclusive com presença na votação. Ingrid, eu já vou fazer a sua pergunta e também já vou fazer a pergunta do Felipe. Como ficou resolvida a situação das pessoas que apanharam da PM após o Cláudio Castro assumir? Bom, na verdade, as pessoas não apanharam da PM após o Cláudio Castro assumir. Isso não aconteceu. O que a gente precisa ter em mente e saber distinguir é que o STF, ao proferir a decisão de que prefeitos e governadores detinham autonomia para deliberar sobre fechamento de comércio, sobre o direito de ir e vir dos cidadãos, alguns prefeitos tomaram decisões antagônicas ao atual governador Cláudio Castro. Então, assim, eventualmente no estado do Rio de Janeiro, em algumas prefeituras, a Guarda Civil Municipal seguiu o comando de prefeitos que, infelizmente, não adotaram a mesma postura do governador. Mas a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, sobre o comando do atual governador Cláudio Castro, não bateu em trabalhador, não prendeu o trabalhador. A polícia que atacou pessoas que iam à praia, mulheres, enfim, foi, infelizmente, uma polícia sob o comando do governador afastado Wilson Witzel. Infelizmente, e digo infelizmente porque tenho certeza que a maioria dos policiais não queriam de forma alguma atingir trabalhadores, como foi o caso daquele policial de São Paulo, não, da Bahia, né? Policial da Bahia, que acabou entrando em parafuso, fazendo um protesto pelo fato de não querer prender mais trabalhador, e acabou sendo assassinado por companheiros de farda. Enfim, mas no estado do Rio de Janeiro não houve isso.